Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um tema aqui que eu acho que envolve muitas reflexões pessoais, muita vulnerabilidade, né? Exposições, né? Que são os problemas do terapeuta ACT que aparecem em sessão. Quando a gente estava organizando até para a gente falar dessas temáticas, a gente estava pensando em trazer exemplos nossos Uhum, para que a gente possa refletir e discutir. E eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque se a gente fala de pesquisa, principalmente até de livros, a gente vê casos que deram certo, tudo que foi de sucesso clínico, tanto de pesquisa quanto de atendimentos, protocolos, mas pouco se fala do que não deu certo. E é de muita coragem da gente conseguir expor e abrir esse espaço até para tornar mais humano que terapeutas também podem sentir muitas dificuldades no momento da sessão. Que é uma flexibilidade do terapeuta perceber que talvez alguma intervenção que eu tenha proposto não deu certo, ou que eu estou fazendo algo na sessão que não contribui para o desenvolvimento da flexibilidade do paciente, conseguir perceber isso e mudar, né? Rever nossos comportamentos, repensar e mudando as intervenções no geral. Então, acho que é algo bem importante. Até vocês podem comentar depois no final do vídeo para gente se vocês também já passaram por situações parecidas ou se outras dificuldades vocês vivenciaram também no contexto de vocês como terapeutas. Isso, se vocês se sentiram representados de alguma forma. Sim, claro que não, a gente não vai conseguir hoje falar de todas as dificuldades possíveis, a gente vai trazer algumas visões aqui, até o planejamento é que essa temática continue em outros vídeos daqui para frente, né? Isso, então até já deixem nos comentários algumas coisas que vocês também queiram falar mais sobre as dificuldades nossas enquanto terapeutas, que aí a gente pode trazer num próximo momento. Isso. Então, a ideia, gente, é a gente trazer questões relacionadas aos processos da arte e discutir como isso vem aparecendo na terapia. E eu quero começar com algo que eu já caí várias vezes e às vezes eu caio nessa dificuldade em sessão. Então, digo para vocês aqui que eu tomo muito cuidado todos os dias para não cair, que eu acho que tem a ver com o self-conceitualizado. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não reforçar nos pacientes o self-conceitualizado que eles trazem em sessão. Porque eu já caí muitas vezes na armadilha, então o paciente diz assim, ó, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E daí eu já caí muitas vezes na armadilha de a gente estar discutindo alguma coisa e eu falar assim, tá aí, você é ansioso. Aham. E eu acho que, veja, o que eu estou fazendo com essa perspectiva? Né? Ele traz um exemplo de uma situação, ele conta alguma situação, aí a gente vai discutindo por que isso acontece. Porque você é ansioso. Aham. Então, veja, sem querer, eu estou reforçando no paciente um self-conceitualizado. E contribui para um ciclo ali de justificações, até de fusões cognitivas, né? De justificativas. De eu faço dessa forma porque eu sou ansioso, por isso eu faço dessa forma. Né? Então, acho que é muito importante quando a gente notar essas coisas acontecendo, cuidar para não reforçar mais uma história que vem de um self conceitualizado. Conceitualizado. Ou então o paciente traz assim: porque você sabe, né? É difícil para mim fazer isso. Eu não consigo. Então, não necessariamente só o self-conceitual, mas algumas fusões cognitivas. E daí, às vezes, a gente acaba comprando a ideia que ele não consegue. E a gente fica assim, As fusões cognitivas acho que é um grande problema mesmo, Tati. tipo assim, aquele paciente trouxe que não consegue. E às vezes a gente fica preso nisso. Mas ele não consegue. E veja, não é que ele não consegue, ele não conseguiu naquele momento, essa talvez seja um padrão de comportamento, uma habilidade que ele ainda não tenha adquirido, mas se a gente vai reforçando tanto o exemplo que eu dei do self-contextual quanto as fusões cognitivas, a gente ajuda o paciente a continuar inflexível. Uhum. Essa parte das fusões, eu acho que é sempre um dilema, porque chega alguns momentos dos atendimentos que a gente pode ser que se fusione também junto com a fusão do cliente, de achar que não vai ter outra alternativa, que é difícil mesmo, que a pessoa já tentou de tudo, que a gente já tentou de tudo, não tem mais o que fazer. Então, sem querer, a gente fusiona junto com a outra fusão do cliente
E por isso que é tão importante a supervisão clínica, porque a gente leva a nossa perspectiva que está fusionada e existe uma pessoa que consegue mostrar outras perspectivas para a gente conseguir lidar com aquele caso. Então, isso eu vejo assim, comigo já aconteceu, eu vejo muito em supervisão, essa ideia, eu não sei mais o que eu faço, eu já fiz de tudo, a pessoa já não tenta mais nada porque não funciona. Então, aquela ideia, aquele pensamento rígido de que não vai adiantar, a gente também às vezes entra nessa. Às vezes cai nessa, e às vezes a gente cai, como você mesmo disse, Ana, fusionando junto com o paciente. Então, o paciente fala assim, olha, minha vida é assim, e não tenho o que fazer, porque nada que eu fazer vai mudar isso. Então, ele vem com esse discurso em terapia, né? Ele vem nos vendendo um discurso que muitas vezes a gente compra como terapeuta. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes, já aconteceu comigo, de eu falar, poxa, parece que não tem como aquele paciente sair disso. Já aconteceu comigo como paciente também. Eu chegar na minha terapia e falar assim, ó, contar um ponto específico da minha vida é isso, tá muito difícil e não tem como mudar. E eu trazer racionalizações várias para explicar porque eu acho que não tem como mudar. E às vezes, até terapeutas que eu tive também caíram. Como e o terapeuta é fisgado, né? Nessas racionalizações. Então, assim, eu tô vendendo uma ideia e a gente sabe, eu digo eu como paciente também, tá? E a gente sabe, às vezes, vender muito bem essas ideias. Elas fazem muito sentido, né? Fazem, dando muitas razões. Eu, como paciente, os meus pacientes também, algumas vezes, têm uma habilidade grande que aumenta a chance da gente comprar. E sabe o que eu acho que é um grande problema quando a gente compra, a gente morde essa isca e se fusiona junto de que não tem nada do que possa ser feito, é o lugar da autocompaixão. Porque eu acho que é uma linha muito tênue, né, do comportamento compassivo do terapeuta em pensar realmente é muito difícil, olha o contexto do ambiente, e aí fusionar mais com a queixa do cliente, contribuir para comportamentos problemas de inações. Então, aquela linha tênue entre que parte aqui realmente é importante ser compassivo, validar essa dor, esse contexto que não ajuda, o ambiente não está ajudando a mudar mesmo, e que parte pode ser uma fusão, as justificativas, e o comportamento e problema do cliente de ficar no emaranhado de tentativas inúteis de sair de um problema. Eu acho até legal essa discussão, a gente entrar nela, porque, assim, é uma linha bem tênue mesmo, e a gente pensar o seguinte, né? A gente pode ter uma compaixão com aquele paciente, entender o sofrimento dele, mas mesmo assim não se fusionar com a ideia, né? Tentar trazer para ele um senso de perspectiva, um senso contextual na discussão da terapia. Do que é possível fazer dentro daquela situação que é muito difícil. Né? Até para a gente, eu acho que diminuir a nossa expectativa de coisas muito grandiosas e tentar diminuir os objetivos terapêuticos ou até semanais com o cliente, para que seja minimamente possível dentro daquele ambiente que não é reforçador. Então, a gente não deixa de validar, mas ao mesmo tempo não deixa de colocar a pessoa em contato com ações comprometidas com ele, com a vida. Isso. E quando eu me fusiono muito, né, com as fusões do paciente, então quando eu vou reforçando selfies contextuais, a gente não consegue, nós como terapeutas, a gente não consegue pensar em outras possibilidades de intervenção. Talvez as que a gente tenha tentado até ali não tenha funcionado. Não funcionou, muda, troca a estratégia, pensa em outras formas. E se eu me fusiono, eu não tenho essa flexibilidade. Sabe o que eu vejo que para mim é uma dificuldade, Tati? Aceitar que não está dando certo. A ideia de... Porque aí entra num ponto meu de persistência, que é uma qualidade e é um defeito. E aí, às vezes, eu fico, não, mas isso vai dar certo, isso vai funcionar. Sim. E não estou atenta, que não se trata porque eu não consigo, porque eu não sou capaz, mas que aquela intervenção não está funcionando para aquele tipo de caso, aquele tipo de cliente. Então, para nós abrir mão também de algumas alternativas que não estão funcionando, também faz parte da nossa flexibilidade, que entra na aceitação. Sim, eu acho que está muito relacionado à nossa história também, né? Às vezes aquela que a gente usou já no passado, que funcionou muito bem com outros pacientes, daí a gente não vai funcionar aqui, né? E aquele paciente tem suas características individuais que não funciona, não dá certo.
Uhum. Então, é bem complicado, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, né? E conseguir essa flexibilidade de trocar de estratégia. Então, de novo, eu acho que a supervisão talvez às vezes dá um clique na gente. Às vezes eu escuto algumas coisas em supervisão ou até depois da sessão, porque assim, uma coisa é o que está acontecendo na sessão. Aí eu saio da sessão e eu reflito bastante sobre o que aconteceu ali, sobre como eu estou lidando com as coisas. E daí eu começo a pensar assim, dá um clique de mudança, assim, ó, não é por ali, né? Mas às vezes na hora a gente está ali imerso naquele contexto da terapia e a gente não consegue perceber no momento presente. Uhum. É por isso que é importante esse tempinho, aqueles 10 minutos da sessão entre uma sessão e a outra, ela é extremamente fundamental, tanto para a gente tomar um ar, respirar, tomar uma aguinha no banheiro, fazer um lanchinho breve, se for o caso, mas também assentar algumas coisas e anotar se for necessário. Sim, então eu acho Pensamento. que é bem importante a gente olhar para isso, né? E até entra num outro tema que a gente se planejou para falar aqui, que é um pouquinho mais focado, mas que é real, que é o tema das metáforas. Então, às vezes, a gente está insistindo muito numa intervenção que não está dando certo, e eu acho que isso é muito comum com o uso de metáforas. Então, a pessoa pensou no caso, planejou a metáfora para falar naquele dia, traz a metáfora para a sessão, e às vezes a paciente não compreendeu ou não fez sentido nenhum para ele, né? Então a gente diz assim: se eu tenho que explicar a metáfora, cara, muda de estratégia, porque se o paciente pegou, ele já pega sem explicação. Ele já continua a metáfora por você. Ele já dá sequência no raciocínio que você mesmo queria que ele tivesse feito. Então você só começa, às vezes a pessoa já termina a metáfora, a pessoa já faz a relação verbal que você queria que ele fizesse, mas se a gente tem que explicar, não deu certo, não funcionou. Não deu certo. Então, assim, e às vezes a gente está apegado naquela metáfora que talvez para a gente fez muito sentido. No caso, a gente pensando fora de sessão fez muito sentido, por isso que a gente planejou, mas o paciente falou assim: o que é isso? Tipo assim, nada a ver, né? Tipo, ele não fisgou o paciente, não pegou. Então, a gente tem que entender, larga a mão dessa estratégia, vai para outra. E a metáfora, ela funciona se ela é de acordo com a vivência daquele cliente, se ela faz sentido com aquele cliente, e melhor ainda quando ele cria, e a gente só pega e reproduz. Mas se ele não cria, a gente tem que dar um modelo, trazer uma metáfora, tem que ser de acordo com a vivência da pessoa. Então, não tem nada contra livros de metáforas. Eu acho que elas nos dão bastante repertório, nos ajudam. Tem várias metáforas prontas que eu sempre recomendo, eu uso, como a do ônibus, a do convidado indesejado. Tem muitas, né? Buraco, que é muito utilizado. Tabuleiro de xadrez, eu adoro. No entanto, essa do tabuleiro de xadrez funciona muito com clientes que têm contato com xadrez. Mas sim, aqueles que não têm contato do xadrez, vai fazer sentido, entendi. Mas não vai ter aquele efeito. Né? Legalzinho, mas ele não vai sentir, ele não vai experienciar a situação que você está descrevendo ali, né? Não é algo ali tão relevante para ele. Então, assim, não tocou o paciente emocionalmente falando. Não. Então, muda a estratégia. E eu acho que com o tempo e experiência, eu acho que os grandes livros de metáforas, eles nos dão, né? Tem o grande livro de metáforas da arte, eles nos dão bons exemplos de como montar uma metáfora funcionalmente. Isso eu acho eles super relevantes. Então, assim, por quê? Eu entendo assim, olha, se eu quero trabalhar uma metáfora para um tema específico, eles nos dão a funcionalidade da metáfora dando exemplo de histórias. E a gente pode adaptar outras histórias com a mesma funcionalidade. E às vezes a gente, com o tempo, vai pegando experiência de ser rápido, de você pegar conteúdos que o paciente te fala, baseados funcionalmente em metáforas que você já leu, e criar uma nova na hora. Né? Mas a gente vai aprendendo a fazer isso. E isso essa parte também é de captar, de estar com os ouvidos atentos da arte na sessão, de entender o que a pessoa falou, dá para traduzir numa metáfora, dá para criar uma metáfora naquele momento, dá para encaixar. Aí a gente até lendo, aprendendo a construir metáforas, a gente também consegue construir naquela hora, lembrar de algumas que se encaixam perfeitamente. Sim, e às vezes a gente discute um assunto e um paciente traz uma metáfora pronta para a gente em sessão, que a gente só vai discutir, né? Até vou trazer aqui, na verdade não é uma metáfora, é uma história
um trecho de um livro que uma paciente me trouxe em sessão, no final de um ano, né? A paciente autorizou falar aqui, tá? Ela autorizou divulgar, inclusive, que essa história em que ela diz o seguinte: a gente está discutindo bastante sobre esquiva experiencial. E daí ela pega um trecho de um livro, não vou saber o trecho ali na complexidade, assim, com todas as palavras, mas basicamente o trecho diz assim, ó, que eu estava sentada embaixo de uma figueira, morrendo de fome. E eu estava vendo todos aqueles figos caindo e eu não conseguia decidir qual figo eu ia comer, porque eu queria escolher a melhor opção. E eu morria de fome e os figos iam caindo no chão e estragando um a um. E eu estava morrendo de fome. Então ela traz essa história que é como se fosse uma metáfora de como ela era aquela pessoa embaixo da figueira. Né? Então, assim, foi muito legal. E depois de bastante tempo, ela traz para mim em sessão, assim, que eu acho que foi muito legal, que ela disse assim, ó, obrigada por ter me ajudado a escolher os figos que eu estou comendo, né? Que eu estou saboreando. Que eu acho que faz um desfecho daquela história. Até achei legal a gente comentar isso aqui, porque a gente costuma falar de usar recursos como metáforas em sessão, né? E a arte está muito ligada ao uso de metáforas, mas o uso de histórias, o uso de arte, o uso de outras formas de relação, de tomada de perspectiva com o paciente, tem a mesma função da metáfora. Exatamente. Filme, eu já cansei de assistir filme porque o paciente disse assistir aquele filme, eu fiquei pensando na minha vida, fiquei pensando no problema X, no problema Y. Então, isso para nós é bom, que aumenta nosso repertório de filmes aqui, né? Mas ao mesmo tempo é uma identificação do problema em algo de arte. Então, isso tem outro recurso bem bacana, mas que a gente pode trazer depois, que é aquelas cartinhas do Dixit. Também. Sim, também. Tem várias figuras, enfim, e isso é outra coisa, né? Tem que saber o momento de usar, não é só chegar e trazer materiais, atividades estruturadas e o que eu vou fazer com elas. Tem que saber o momento que eu vou incluir isso na sessão, porque senão vai ser só, vou apresentar uma atividade estruturada, a pessoa vai responder e tá, e o que eu faço com isso? Sim. Não vai fazer tanto sentido para a pessoa, né? Eu acho que todas essas atividades, não só as metáforas, têm essa função de ajudar o paciente na tomada de perspectiva, de olhar para a sua própria história como se fosse uma outra história e conseguir sair um pouco daquela imersão sentimental e conseguir refletir melhor sobre isso, porque quando a gente está com muito sentimento, sentindo várias coisas em relação a uma história, fica difícil refletir sobre ela. O sentimento toma conta, né? Mas eu já fiz algumas metáforas que não funcionaram, que fizeram sentido para mim. Eu tenho uma aqui que eu tenho vergonha dessa, porque... Sim. Mas eu vou me vulnerabilizar. Era um caso de um homem de mais de 40 anos. A metáfora que eu resolvi usar, porque eu queria descrever a situação de apego a uma coisa que já tinha passado, era uma história significativa, mas do passado, falei assim, ai, que vergonha disso. Eu falei, lembra quando a gente tinha aqueles sapatos da Sandy Júnior? Sim, ele falou, não conheço. Lembra quando a gente tinha aqueles sapatos da Sandy Júnior? A gente queria tanto e a gente conseguia. Mas só que depois o nosso pé crescia e não cabia mais naquele sapato. Como era difícil desapegar. Para mim, aquilo estava assim... Super sentido. Sim, super sentido, porque você sentiu isso na sua vida, né? Aí o cara ficou parado me olhando assim. Tá, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não tive isso com sapato. Sim. Eu queria enfiar a minha cara no chão. Sim. Então, assim, e é isso. E ali fez muito sentido para você. E depois a gente percebeu que, cara, não era por ali. Então, troca a estratégia. Vamos tentar fazer de outras formas. Pensar em outras possibilidades que talvez tenha feito sentido para ele, né? Talvez conseguir pegar algo ali da fala dele, que possa virar uma metáfora, e revisitar isso na sessão de novo. Então, assim, no caso da minha paciente, dizer assim, será que você está deixando os figos estragar de novo? E isso é tão bom quando a gente consegue voltar com essa metáfora que a pessoa já fez, a gente só volta ali com uma palavra, uma frase, a pessoa já pega. Ou então escolher um figo, né? Olha que legal, conseguiu escolher um figo para comer, tá? Então, eu acho que isso faz muito sentido para o indivíduo quando ele conseguiu comprar uma metáfora, ele mesmo traz muitas vezes essa metáfora, né?
Então, eu acho que isso é bem importante. Só que acho que essa parte, até a Tati da metáfora, a gente querer acertar uma metáfora, ficar às vezes até ansioso, entra num outro problema nosso, enquanto terapeuta, que é o falar demais. E Esse ser menos esse é um problema que eu tenho, confesso em sessão, que é um problema que eu tenho, que também me policio. Para mim, é horrível quando eu tenho que lidar com um paciente que não fala muito. Porque naturalmente já vai surgindo. E aí, o que para mim que é horrível? Que eu me percebo tendo que ficar falando, fazendo mais perguntas, para ver se surge alguma coisa dali. Ou não ficar ansiosa. Eu me perceber ansiosa e não deixar a pessoa fazer o raciocínio sozinha. E aí, quando eu vejo a minha cabeça borbulhando de um monte de análise funcional que eu já fiz, e lá tá eu, sem promover a experiência para a pessoa. Isso. E às vezes a gente não dá, falando demais em sessão, às vezes a gente não dá tempo da pessoa de refletir sobre o assunto e conseguir compreender coisas, ter alguns insights, trazer algumas reflexões, porque a gente já falou. E às vezes às vezes você trouxe num momento que ela nem estava preparada para escutar ainda. Ela ainda precisava passar por outros processos psicológicos de reflexão anteriores, né? Então, assim, eu confesso que isso é uma coisa que eu tomo bastante cuidado, porque, assim, a terapia é sobre os pacientes, então a gente precisa escutar muito mais do que fala. Então, eu tomo bastante cuidado, porque às vezes eu me vejo falando em momentos que eu não deveria estar. E daí, quando eu percebo fazendo isso, eu volto ao momento presente e falo assim, não, agora não é minha vez de falar. Tipo, fecha a boca e deixa o paciente falar. Sabe uma armadilha que eu tenho que cuidar para não cair? Que se deixar eu cair muito fácil? Paciente que tem, assim, geralmente é de humanas, que tem um repertório que a gente se conecta facilmente, ou então de filosofia, de história, ciências sociais, psicologia, e assim vai. Facilmente eu tenho que me segurar, senão facilmente eu caio numa armadilha, que é entrar numa discussão filosófica, ficar explicando coisas filosóficas para a pessoa e contribuir para uma esquiva experiencial da pessoa ligada à parte teórica. Então, e aí facilmente eu me percebo falando, estou explicando, como se eu estivesse dando uma aula. E eu penso, não, espera aí, não é o meu lugar agora de dar uma aula, eu preciso entender o que acionou dentro dessa pessoa agora, enquanto a gente está falando do tema X, que essa pessoa rapidamente veio com uma teoria, com uma parte teórica de algo e que eu estou achando lindo. Eu estou querendo discutir a parte teórica. E eu estou quase esquecendo do que ela está sentindo. Eu confesso que eu não entro muito nessas. O que eu entro mais, assim, que eu acho que é uma dificuldade minha, é assim, o paciente está falando alguma coisa, daí na hora eu tive um insight, eu falo assim, nossa, isso tem tudo a ver com tal coisa. E às vezes eu tenho vontade de falar para ele um insight, só que eu sei que isso é um problema. Nossa, será que isso não tem a ver com o negócio do seu passado, com aquilo, não sei o que, porque isso está borbulhando na minha cabeça. E daí eu falo assim, calma, você está tendo esse insight, é importante você ter, faz parte do seu trabalho como terapeuta, mas você não precisa falar ele no momento que você está tendo, né? E você precisa avaliar se é o momento de falar ou não para o paciente, né? Então, se a gente ficar com medo de esquecer, perdão, Tati, se a gente ficar com medo de esquecer, anota no bloquinho de notas do lado. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha que a pessoa vai se incomodar, mas aí ele dá com os nossos desconfortos também de achar que vai incomodar outra pessoa. E anota o teu pensamento, para você não perder a tua insight. Olha, eu dando dica, estratégia aqui. Sim, eu acho que é mais assim, ó, segura, não precisa falar tudo, é a vez do paciente, a terapia é sobre ele, porque eu acho que assim, na verdade, eu acho que assim, eu fico tão animada de uma coisa que eu refleti, que eu acho que faz muito sentido. Olha que legal isso, essa relação que eu fiz, que eu fico com vontade de falar sobre isso. Só que eu sei que nem sempre é a melhor estratégia, então por isso que eu acho que falar demais é sempre um problema. E às vezes, uma coisa que eu discuto com meus pacientes, com meus supervisionandos também, às vezes eu acho que isso é uma topografia de insegurança do terapeuta, em muitos momentos. Porque a gente quer o quê? A gente quer, tem uma dificuldade de tolerar o silêncio, sabe, na sessão, a gente acha que tem que preencher, ou tem que mostrar trabalho para o paciente. Então, mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente tem feito insights, que a gente tem entendido coisas. Às vezes é uma topografia, às vezes eu acho que para mim pode ser de insegurança em alguns momentos, em outros é de empolgação mesmo, eu vejo eu.
Fico empolgada, fico animada com algo, empolgada, e eu quero falar, né? Então, isso acontece, que estou aprendendo a segurar e falar menos, e trazer reflexões, e às vezes esse insight vir em forma de uma pergunta, depois que o paciente já trouxe várias coisas. Eu lembro que a Jo, né, a Jocilene, quando a gente fazia o mestrado, ela falava muito assim, vão para o pensamento socrático, para a pergunta socrática. Transforma tudo que é uma hipótese que vocês querem falar em uma pergunta. E isso para mim fez muito sentido, que para mim, pelo menos, eu seguro mais as minhas interpretações nesse sentido. O meu problema é entrar na discussão filosófica, mas a interpretação eu consigo segurar mais. Mas eu entendo que daí você se sente animada, empolgada, que você, na tua cabeça também fez Sim, olha que legal, que eu percebi que relação que eu fiz aquele negócio que eu não tinha percebido ainda, e daí vai indo, né? Então, eu acho que me coloca, assim, em algo bem complexo, mas, assim, é um desafio que a gente vai... O mais importante de tudo é a gente aprender a identificar o que é desafiante para a gente. Para cada um, né? Para cada um, que vai ser diferente. Igual, assim, por exemplo, eu não tenho dificuldade com discussões filosóficas, você não tem dificuldade com os insights, porque cada um vai ter os seus próprios desafios. Aí eu acho que, assim, a gente entender quais são os nossos desafios para que a gente possa fazer coisas em relação a eles. E sabe, Tati, assim, quando eu lembro quando eu estava no início de carreira, e eu sempre atendi idoso. Para mim, assim, era um desafio muito grande quando chegava e falava assim, nossa, mas você tem idade para ser minha neta. Nossa, mas tão novinha assim, como que você pode me ajudar? Ai, aquilo ia no meu coração, porque aquilo abriu um buraco ali de uma esquiva experiencial que eu me percebia falando um monte, querendo mostrar serviço, que eu sabia que eu era novinha e eu era capaz de ajudar aquela pessoa. Sim, você queria que ele convencer que você era capaz de ajudar também. Eu queria me convencer, não era nem tanta pessoa. E aí pegava, acho que nas minhas esquivas experienciais, nas minhas fusões cognitivas. Com certeza, e daí vira um desafio para a gente, no geral, né? Eu acho que um outro desafio grande que aparece em sessão, e eu já vi várias pessoas comentando, também já foi um desafio para mim em alguns momentos, é a gente tomar cuidado para não pressionar o paciente para seguir em frente objetivos e ações que ele tem, porque às vezes quanto mais a gente pressiona o paciente, mais resistente ele se torna à mudança. Né? Então, às vezes, nós, terapeutas, isso não é incomum acontecer. A gente tem expectativa, a gente quer que o paciente mude logo. A gente quer que o paciente consiga, né, engajar na terapia, produza mudanças de comportamentos. Nem é pela gente, em maioria das vezes. A gente gosta deles, a gente quer que eles se sintam melhores. A gente gosta dos pacientes, assim, poxa, eu acho que várias vezes eu já me peguei pensando, e eu tenho quase certeza que você também, assim, poxa, se ele conseguisse fazer algo diferente, a vida dele ia ser tão melhor. Tão melhor. É por ele, não é pela gente. Nesse momento eu não vejo que é por mim, para eu me sentir vê o emaranhado de coisas que melhoraria, né? A partir de uma mudança. E pode ser que a gente caia numa postura terapêutica de pressionar o paciente, né? Uma postura de assim, e daí, o que você fez essa semana? Né? Ou combinados. Eu acho que isso que eu dizia, Tati, assim, preciso de muito cuidado na hora de retomar combinados e na hora de perguntar alguma coisa que a pessoa tinha se proposto a fazer. Porque senão a gente, sem querer, vai cair no lugar das mesmas pessoas que estão no ambiente dessa pessoa, que pode ser que estejam cobrando. E aí a gente pode evocar um comportamento da pessoa muito parecido com o que faz, às vezes, com os familiares, com as pessoas do contexto. E se a pessoa não está mudando, provavelmente porque ela tem dificuldades e obstáculos, e que se a gente ficar pressionando, a gente acaba sendo mais uma dificuldade, um obstáculo. Né? Então, cabe a nós sempre validar as dificuldades do paciente, tentar entender quais são os obstáculos que ele tem, nesse processo, e ajudá-los nesse processo, não pressionar para a mudança. E é difícil ter esse limite, né? Entender até onde eu estou indo que eu estou ajudando, até onde eu estou indo que eu estou pressionando. E eu acho que dentro disso do pressionar entra também no que a gente faria. Isso, então, Ana, eu faria de um jeito X. Nossa, eu já teria entrado no modo resolução aqui, já tinha feito isso, mas aquela pessoa não sou eu.
E também jogar em cima da pessoa, tá, mas até quando você vai ficar fazendo isso? Ou Isso. alguma forma, sabe, mais de cobrar ou de esperar que a pessoa faça como a gente faria. É entender que não é a mesma pessoa, a outra pessoa não vai fazer o que a gente faria, e reduzir também nós. Então, por isso que é necessário que o terapeuta abra um espaço para os próprios desconfortos e a aceitação da diferença. E reforça mais ainda a ideia da terapia ser contextual. Muito personalizada para cada pessoa, para cada pessoa no seu ambiente, no seu problema, no seu sofrimento. Sim, eu vou dar um exemplo disso, né? Tem uma aluna minha que está atendendo um adolescente e que ela faz perguntas para ele em relação à vida dele, desejos, valores e tal. E ele responde frequentemente, não sei. E ela fica muito frustrada. E ela fala assim: ele está respondendo não sei, será que ele está fazendo esquiva? Ele não quer falar para mim em terapia, tá? Eu comentei para ele, e ela pressiona ele a responder, né? Então ela fica assim: me fala, né? Como assim você não sabe? Você tem que falar, vamos pensar juntos, tal. E eu respondi para ela assim: olha, você já pensou na possibilidade dele realmente não saber? Porque hoje ele é um adolescente, talvez ele nunca tenha pensado sobre isso, né? Olhando para a história de vida dele, uma pessoa que não entra tanto em contato com sentimentos, foi muito invalidada, não entra em contato com vontades, desejos, valores, talvez ele realmente não saiba. E ficar pressionando para me fala o que é, o que não é, tal, não vai fazer ele saber. Muda a estratégia. Vamos ver, ele tem dificuldade para entrar em contato com isso. Vamos ajudá-lo aos poucos. Pressionar não vai ajudar. Exatamente, Tati. E sabe também que eu fico pensando que você está falando assim do pressionar, me veio outro polo, que também entra no lado, até que eu tinha dito ali, da compaixão nossa, mas por diversas vezes eu escuto de alguns supervisionandos assim, mas a pessoa não vai dar conta. Eu não vou fazer isso agora porque essa pessoa não vai conseguir, a pessoa não vai dar conta. Eu acho que é muito para ela. E aí é sempre bom para fazer aquele questionamento. Será que é a pessoa que não vai dar conta efetivamente, ou sou eu que estou tão compassiva, estou tão fusionada com aquele problema da pessoa ou com aquele contexto e até com as minhas esquivas experienciais do que gerar um certo desamparo, talvez na pessoa, um certo sentimento aversivo dentro de alguma tentativa, que eu também não proponho alguma coisa que seria muito benéfico naquele momento. Então, a ideia de eu não vou fazer isso agora porque a pessoa não vai dar conta, a pessoa vai dar conta sim, né? Sim. Dentro do que for possível para ela vai dar conta. Ou então assim, eu não vou saber se ela vai dar conta ou não até eu tentar, né? Então eu preciso me arriscar, eu preciso aceitar os sentimentos difíceis que isso me traz. E eu escutei muito isso, muito esse outro polo, de um discurso assim, ó, se eu fizer isso, a pessoa vai desistir da terapia. Vários terapeutas dizendo assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, é demais para o paciente, ele não volta mais. É um medo, né? Medo de time, né? Também. Então, acho que é um ponto importante ali a refletir. Mas, gente, trouxemos hoje alguns fatores, algumas dificuldades que aparecem em sessão, então não deixem de comentar. Se vocês sentem coisas parecidas ou não, ou outras dificuldades aparecem para vocês, que a gente promete que vai fazer outros vídeos sobre isso também. Eu, honestamente, como vocês me viram, eu estava empolgada, fazendo até efeito sonoro aqui, porque para mim foi, por mais que tenha sido vergonhoso, foi gostoso poder compartilhar uma parte humana aqui de falhas, erros, coisas que não deram muito certo enquanto terapeuta e ser humano, principalmente. Com certeza, eu acho que é sempre relevante, né? A gente ser esse modelo da gente também conseguir aceitar as emoções difíceis, as dificuldades que a gente passa em sessão, porque e conseguir aprender com isso, mudar, trazer reflexões, mudar estratégias, e é assim que segue a vida, isso que é ser humano. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Não deixem de colocar os comentários de vocês, curtir, mandar para outros colegas psis, para fortalecer cada vez mais essa nossa rede aqui de contato humano sobre a ACT. Obrigada, então, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.